Luciano, meu irmão, Pastor amado, como é que está? você pode aplaudir Jesus mais forte? É uma gratidão a Deus, porque você é um vaso, você é um instrumento nas mãos do Senhor. E eu acredito que esses irmãos que estão aqui nesta noite, muitos até se perguntam, mas como que foi esse encontro do Luciano com Deus? Fala um pouquinho para nós, Luciano. Vou tomar uma água aqui. Bom, pastor, a minha caminhada com a igreja já tem um tempo, porque vocês sabem, eu sou filho de uma assembleiana, Dona Helena, mas muitos não sabem, mas a minha mãe se converteu em 92. Zezé de Camargo e Luciano já estavam na estrada, cantando É o Amor. Foi quando a minha mãe se converteu. Ela estava na frente de uma igreja, ela estava no ponto de ônibus. Aí vocês perguntam, né? Poxa, mas em 92 a mãe do Luciano continuava trabalhando? Sim. A minha mãe demorou para aceitar que a gente cuidasse dela 100%, 3 anos. E aí nessa noite ela estava no ponto de ônibus, era uma noite de chuva, e ela ouviu os irmãos cantando do outro lado da rua, e ela entrou naquela igreja, e para a honra e glória do Senhor e com a graça do Senhor, ela nunca mais saiu da igreja. Aleluia. E ali ela começou a orar por nós, e dentre as orações da minha mãe, assim como a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, eu também tive e tenho mulheres orando por mim. E minha mãe orava para que eu encontrasse uma pessoa e me casasse com essa pessoa. Claro, como boa assembleiana, ela orava que fosse uma crente. Eita glória! E essa crente chegou na minha vida, que é minha esposa amada, que está hoje sentada aqui junto comigo, minha amada Fal. E aí, quando eu casei com a Fal, começou a minha caminhada com a igreja. Porque a Fal, minha amada, ela ia todos os domingos para a igreja, e ela me chamava. E sério, às vezes eu ia, e muitas vezes eu fui contrariado, mas ela não cessou as orações, ela continuou orando, firme, e ela falava para mim assim: a salvação é individual. Eu vou ser salvo e você vai ficar. E aquilo ficava na minha orelha, gente, e na minha cabeça. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja nos anos de 2015, por aí. Mas mesmo assim a minha conversão não veio. A minha conversão veio, embora eu tenha hoje certeza que eu fui escolhido no ventre da minha mãe, mas a minha conversão aconteceu em 2020. Eu estava em casa numa tarde e chamei o meu querido pastor Ildé, que você conhece. Eu congrego na igreja presbiteriana lá de Barueri, e eu liguei para ele. Eu nunca tinha falado com ele ainda por telefone. Eu conhecia de abraçar quando a gente saía do culto, né? E eu mandei uma mensagem para ele. Falei: pastor Ildé, aqui é o Luciano, marido da Flávia. Eu gostaria de te chamar para a gente falar sobre batismo. Eu senti no coração, e eu gostaria de ser batizado. Olha, gente, que pretensão a minha falar isso. Foi quando ele me chamou. Ele falou: quinta-feira, às 16h30 eu te chamo. Por que eu falo quinta-feira? A partir daí, todas as quintas-feiras é o dia que eu e ele nos sentamos para tomar um café, falar de Jesus e estudar a Bíblia juntos. Embora eu estude a Bíblia, graças a Deus, todos os dias, sozinho, com a minha mulher, com amigos, enfim. Mas foi naquele dia, naquela tarde, quando eu, falando com ele por FaceTime, porque era uma pandemia, estava acontecendo uma pandemia no Brasil, e eu liguei para ele, não podia encontrar com ninguém, e eu estava sentindo muita falta daquelas noites que eu passava de domingo na igreja. E aí foi quando eu liguei para ele, e sem que ele me perguntasse, eu falei: eu preciso, eu quero, eu necessito viver
esse amor de Cristo. Naquele dia foi a minha conversão, no dia 11 de junho de 2020, entre as 16h30 às 17 horas. Gente, eu não sei o dia que eu nasci da barriga da minha mãe. Está lá no documento, dia 20 de janeiro de 1973. Mas eu não lembro. Mas eu sei exatamente o dia que eu nasci no Senhor. Eu renasci no Senhor. Naquele dia, 11 de junho de 2020, eu deixei de ser criatura para ser filho do Senhor. Foi esse dia, pastor. Essa foi a minha conversão. Que bom poder dar esse testemunho aqui para vocês. Poder falar um pouco para vocês aqui de como a maior maravilha da minha vida aconteceu. Porque esses dias eu estava num programa de televisão na Ana Maria Braga e usei até uma palavra que eu acho que não existe. Ela perguntou como que era. Eu falei assim, muita gente, e eu achava que vivia a felicidade plena. Porque a gente busca a felicidade plena. E a felicidade plena, ela pode existir, viu, gente? No mundo. Mas a felicidade do Senhor é a paz que excede todas as coisas. A felicidade do Senhor e no Senhor, eu usei essa palavra, não sei se existe. Ela é paz zerosa. Ela é paz o tempo todo. Obrigado por me convidar. E uma honra estar aqui do seu lado. Ô, Luciano. E me conta só mais uma dúvida. Posso perguntar mais uma coisa, irmãos? Posso, então vou perguntar. Estou tomando o tempo da igreja não, né, gente? Não, me desculpa, eu converso demais. Daqui a pouco ele canta mais, gente. Mas eu acho que é importante, porque tanto pelo YouTube como aqui na igreja, há várias pessoas que às vezes não entendem que o Evangelho verdadeiramente é renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu te falei isso ali na minha sala, que você está sendo um exemplo para muitas pessoas. Mas como que foi para você verdadeiramente tomar essa decisão e falar: agora eu quero louvar, exaltar somente aquele que é digno de toda a honra e toda a glória? Como que foi isso? Porque, conforme você disse, sua mãe orava, Deus preparou uma esposa abençoada que te ajudou, e agora você nesse tempo, sendo um instrumento de Deus para louvor e exaltação do nome dEle, como você se sente? Conta para essa igreja aqui. Pastor, eu posso contar uma coisa aqui. Quando eu me converti, veio uma necessidade de gravar um álbum. Acho que muitos aqui sabem desse álbum que eu gravei. E eu entendia naquela época, mesmo depois da minha conversão, que, gente, muitas coisas aconteceram em minha vida depois da minha conversão. E muitas coisas que eu pensava de um jeito, eu entendi totalmente diferente depois. E uma delas foi essa gravação, quando eu gravei esse álbum. Hoje eu sei que a data, aquela gravação não era por mim. Havia, claro, um pedido das pessoas, um pedido da minha mãe, uma vontade da minha amada, para que eu gravasse aquele álbum. Mas aquilo já estava no coração e na agenda do Senhor. Então, eu não posso te dizer, pastor, como que foi a minha decisão, porque eu não decidi por mim. Foi o Senhor que decidiu por mim. Aleluia. Foi Deus que decidiu por mim. E Ele que decide desde aquele dia tudo em minha vida. Eu apenas falo: Senhor, usa-me. Usa-me, eu quero ser um servo do Senhor. Sei que daqui a alguns anos eu poderia estar aqui de novo, contando novas experiências. Porque com o Senhor é assim, gente. A gente começa a prestar atenção em todas as nossas experiências dia a dia. Muitas coisas que eu não prestava atenção antes, hoje eu presto atenção e vejo. Então é Ele que decide por mim. Ele que decide. A minha agenda é a agenda do Senhor, desde a minha conversão. E tem sido assim. Então eu não sei te dizer quando eu decidi louvar. Eu sei te dizer que desde a minha conversão, que eu peço ao Senhor que Ele me colocasse entre os irmãos, assim como eu estou hoje, para louvar,
o nome dele, exaltar o nome dele. Semana passada eu estava louvando numa igreja que acho que tem 50, 60 membros. Hoje eu estou nessa igreja, eu acho que aqui tem, a igreja deve ter mais de 1.300 membros. Semana passada eu estava cantando num evento evangelístico para mais de 4.000 pessoas. Semana que vem, daqui 15 dias eu vou estar também num evento evangélico lá no Paraná. E vou também em maio participar a primeira vez que eu vou participar de uma implantação de igreja lá em Salvador. Aleluia. Então Jesus está me colocando onde Ele quer. Glória. Mas claro, eu peço, porque a gente pode pedir. E eu peço para Ele, me coloque onde o Senhor quiser. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. E agora, antes de você cantar mais uns louvores, Luciano, deixa uma palavra para alguém que está aqui nesse culto, alguém que está nos assistindo agora pela internet, que ainda não tomou essa decisão tão maravilhosa que muitos daqui de nós tomamos, que é servir a Jesus. Deixa uma palavra para eles e depois já louva o Senhor Deus. Bom, acho que aqui a maioria já tomaram essa decisão, né? Quem já tomou a decisão aí de seguir Jesus? Primeira vez que eu estou fazendo isso numa igreja. Eu já fiz isso em canal nacional, mas eu vou falar aqui para vocês. Quem ainda não tomou essa decisão, corra para Jesus. Corra para Jesus, porque o tempo está passando. Esses dias eu estava num programa de televisão e falei isso. Eu tive a chance de falar isso. Corra para Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão em sua vida, corra para Jesus. Ele bate a nossa porta todos os dias. Ele quer ceiar com você. Ele quer orar com você. Ele quer fazer mudanças em sua vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos que me conhecem aqui pode olhar e falar assim: mas como? Que mudanças são essas? Esse menino só conhece vitória desde os 17 anos da vida dele. Eu estou com 54. Sim. E hoje eu reconheço que as maiores vitórias que Deus colocou em minha vida e permitiu que eu vivesse foi para hoje aqui dar glória ao nome dele. E sim, independente de onde você estiver, do pedestal que você estiver, Deus fará mudança em sua vida. Por maior que você seja para os olhos dos homens, Deus fará mudança em suas vidas. Creia nisso. Creia nisso. Deus seja louvado. Tudo é para a honra dele, gente. Para a honra e glória do Senhor.